A paz do Senhor, igreja. Amém. Motivo de bastante alegria poder estar aqui nessa noite para adorarmos, para cultuarmos e bendizer ao nome do nosso Deus. Porque o nosso prazer como igreja é poder adorar e estar nos átrios do Senhor, é poder servi-lo, é poder glorificar o nome dEle. Só quem tem esse prazer de servir a Jesus, glorifique a Ele nesta noite, aleluia, aleluia. Gostaria de expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que está e também pela vida do pastor Wilson, sua esposa, que Deus abençoe, né? Cumprimentando o Senhor, eu cumprimento os demais obreiros aqui à minha retaguarda. Trago também um abraço do meu pastor André, lá na de Ipanema, viu? Que Deus abençoe grandemente. Expresso a minha gratidão também pela vida das meninas que fizeram contato, que Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança de poder estar aqui servindo vocês, esta igreja linda, maravilhosa. E eu me alegro muito em ver essa mocidade aqui, esta igreja adorando, cultuando, né? Nesse final de ano, vencendo mais um ano. E isto, quando a gente vê isso, meu coração se alegra muito em ver jovens aqui dando testemunho, louvando ao Senhor, adorando a Ele, levando a palavra. E isso foi fruto de muita oração, de muita entrega para ter chegado até aqui, para ter prevalecido até aqui. Mas assim diz o Senhor a vocês, a esta casa: haverá muitos frutos para serem colhidos. E Deus está dizendo: mas deve haver também entrega. Deve haver entrega. Deve haver entrega, para que haja um avivamento. E Deus vai derramar, pastor, um avivamento que vai marcar a história da AD Estrela. Um avivamento, um momento nunca antes visto. Aleluia. Meus queridos, vocês que trouxeram o exemplar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo na Epístola segundo vai escrever Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 15. Os irmãos que encontrou digam amém. Vai dizer o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia. Antes que você tome o seu assento, repita comigo: eu preciso. Para de graça. Eu preciso guardar o tempo que ainda me resta. Aleluia. Você pode tomar o seu assento glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, Paulo vai escrever uma carta e direcionar a igreja que estava em Éfeso. A cidade de Éfeso naquela época era uma cidade popularmente conhecida, muito devido ao templo de uma deusa, a deusa Diana, a deusa onde o povo iria cultuar a ela, se prostituindo. Era uma cidade que o mercado muito fluía naquele lugar, ou seja, era uma cidade muito conhecida naquela época. E Paulo, ali onde ele fundar uma igreja, ele vai enviar e direcionar uma carta, que é a carta que conhecemos, a carta de Paulo aos Efésios. Mas Paulo, quem era Paulo? Paulo era aquele que desde muito cedo ele foi treinado aos pés de Gamaliel. E como sabemos, Paulo ele se tornou fariseu.
O fariseu, aquele que hoje a gente nem dá tanta importância, mas naquela época os fariseus, ele tinha uma grande importância no meio do povo. Os fariseus, eles tinham muito conhecimento, sim, ele orava com as pessoas. Tinha uns fariseus meio ruim, né, que Jesus ali foi e condenou eles, aqueles fariseus que oravam e faziam as coisas para se aparecer, mas também tinha uns fariseus bons. Mas Paulo, como fariseu, ele vai encarregar o tempo, ou metade do tempo da sua vida, em perseguir os cristãos. Paulo, ele vai perseguir a igreja, mas em um certo momento ele vai ter um encontro com Jeová bem na curva, e ele cai. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele fica cego. Aí Deus vai lá e chama um homem chamado Ananias, e vai dizer assim: Ananias, sabe aquele Paulo? Eu quero que você vá lá e estenda as mãos sobre ele. Mas preste atenção, porque Ananias, no texto, parafraseando, ele vai dizer como muitos crentes costumam dizer por aí: ah, Senhor, mas é aquele Paulo? Ué, como assim? É aquele, é aquela que estava aí perseguindo os cristãos, que estava aí se prostituindo, que estava aí no mundo pecando, cometendo idolatrias, servindo a outros deuses. Como assim, Senhor? Agora ele está lá nos seus pés, está lá na sua casa, te adorando, te louvando. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós olhamos para as pessoas de onde elas vieram, mas o Senhor, ele não vê de onde a gente veio. O Senhor olha para onde nós estamos caminhando. Aleluia. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer que Deus, Ele não te define pela sua origem, porque em Deus, através do sangue do Cordeiro, Ele te lava, Ele te purifica e escreve uma nova história para a sua vida. As pessoas podem até julgar pelo seu passado, as pessoas podem até olhar para o seu passado e te condenar por aquilo que você fez, mas o Senhor, através do sangue do Cordeiro, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te santifica e te convida a viver uma nova história. Aleluia. Oh, glória. Mas o interessante é que sabemos que depois de 3 dias Paulo voltou a enxergar, porque Ananias foi lá, estendeu as mãos sobre ele, e Paulo vai começar o seu ministério. Mas em todo o ministério de Paulo, eu peço que olhe para cá e preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Em todo o ministério de Paulo, nós aprendemos uma grande lição com ele. E qual é a lição? A lição é que Paulo nos ensina como aproveitar o tempo que ainda resta. Paulo nos ensina como aproveitar o tempo da maneira certa, porque vivemos em uma geração onde as pessoas às vezes não sabem o que fazem, não sabem para onde vai, não sabem o que fazer, não sabem o seu propósito, e não usufrui do tempo da maneira correta. E qual é a maneira correta? Qual é a maneira que nós devemos aproveitar o tempo? Aí eu volto em Gênesis, quando Deus forma o homem. Deus vai formar o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem andasse junto com Deus. Quando você anda longe da presença de Deus, você só está apenas desperdiçando tempo. Você somente está vivendo da maneira que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, do versículo 17, andando como pessoas vaidosas. E a vaidade que o texto fala aqui, trata aqui, não é aquela vaidade, né, que nós costumamos dizer, vaidade de roupa, de cabelo, de cosméticos, né? Não, a vaidade do texto aqui são coisas fúteis, coisas voláteis, coisas sem substância, sem propósitos. Ou seja, a vida longe de Jesus, a vida longe da presença de Deus, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, é uma vida sem substância. Não há propósito longe de Deus. Quem está longe da presença de Deus está com a sua alma vazia, e por estar com sua alma vazia, constantemente ela clama para que ela seja preenchida. Aí muitas das vezes essas pessoas vão tentar nas drogas,
mas não consegue preencher o vazio da alma. Até tem ali um prazer momentâneo, mas passa. Vai no álcool, mas não tem. Vai na prostituição, não tem. Vai no mundo, nos bens materiais, não tem. Porque tudo passa, tudo acaba, tudo é passageiro, tudo é vaidade. Mas quando a gente se encontra com Cristo, nós encontramos tudo. E Cristo é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Aleluia. Somente Cristo pode preencher o vazio da alma do homem, porque só em Cristo nós podemos ter uma vida com propósito. Eu, você, nós fomos criados para poder estar na presença de Deus, mas o pecado nos afastou da presença dele. Mas o Senhor, nessa noite, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, Ele está te convidando: vem viver uma vida mais próxima de mim. Porque eu criei você para ter intimidade comigo, para andar junto comigo. Ei, meu irmão, você é imagem e semelhança do Criador. Você não combina com o mundo, você não cabe lá fora. O seu lugar é na presença de Deus. Aleluia. E Paulo nos ensina que a vida aqui na terra é vã, é vaidade, tudo passa. A ponto em que no seu ministério ele vai declarar que descobriu que o viver, Noemi, é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho que você não pegou. O viver do homem é Cristo e o morrer, pastor Wilson, é lucro. Por quê? Porque se você está vivo, mas não tem a Cristo, você está morto. Mas se você tem a Cristo, mesmo que morra, viverá, viverá, viverá. Porque a verdadeira vida só existe em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós temos uma vida verdadeira, porque longe dele é somente morte, tristeza. Você pode até tentar procurar alegria lá fora, nos prostíbulos, mas não tem, porque as pessoas buscam a felicidade certa, um preenchimento certo para sua alma, mas estão buscando no lugar errado. Você pode até tentar buscar lá no dinheiro, nos bens materiais, mas aquilo não vai satisfazer, não vai preencher a sua alma. Ei, jovem, você pode até tentar procurar lá no mundo, naqueles negócios de fica com um, de fica com outro, mas aquilo não vai satisfazer o prazer verdadeiro que sua alma precisa. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Hoje você vem no lugar certo, procurando a alegria certa, e Jesus é a felicidade certa para o seu coração, porque só Ele preenche o nosso vazio. E João vai declarar: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Mas o mundo e a sua cobiça passa, o mundo e a sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Somente aqueles que se entregam a Cristo verdadeiramente permanece para sempre. Aleluia. E quando Paulo escreve a carta, direcionando a igreja que ele plantou lá em Éfeso, Paulo direcionando essa carta, ele vai trazer algumas recomendações. E o livro de Éfeso, a carta de Éfeso, ela é dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre a chamada da igreja, que é do capítulo 1 até o capítulo 3. Mas a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar da conduta da igreja. Até que você vai ver que Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre santidade, como nós cristãos devemos nos portar, devemos falar, devemos se vestir, devemos caminhar, aquilo que nós como cristãos devemos fazer. E Paulo vai escrever o capítulo 4, continuando no capítulo 5 até o capítulo 6, acerca da conduta da igreja. E ele vai declarar naquele momento, no capítulo 5,
que nós não devemos andar como nécios. Versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente, ou seja, fica ligado, preste atenção, porque antes aqui ele estava falando no contexto, ele estava falando sobre santidade, sobre conduta. Aí aqui no versículo 15 ele vai chamar a atenção, ele vai falar assim: ó, se liga, será que você está andando conforme a palavra que eu estou pregando? Será que você está se portando conforme a Bíblia Sagrada, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina? E ele vai continuar o texto dizendo: não como nécios, mas como sábios. E o que significa esse termo nécios? Nécio significa uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem conhecimento daquilo que faz, uma pessoa que não sabe aproveitar aquilo que Cristo concedeu a ela. E até dentro da igreja, pasme meus irmãos, até no meio de nós há irmãos ainda nécios, irmãos ainda que não soube usufruir daquilo que Cristo nos entregou. Mas Cauã, o que Cristo nos entregou? Ele nos entregou a graça, a salvação. Não é só lá no mundo que as pessoas são nécios, mas entre nós também há muitos nécios que não soube usufruir ou não percebeu quão maravilhoso é a graça de Jesus. Eu e você estava longe da presença de Deus pelo pecado. Nós de outrora éramos escravos do mundo, do pecado, do diabo, mas através da cruz, onde Jesus ele tomou o meu, ele tomou o seu pecado e levou sobre a cruz. A consequência do pecado era a morte. Por isso que nós que deveríamos assumir aquela cruz, Jesus não tinha pecado. Jesus ele tomou, foi o meu, o seu pecado. Ele morreu injustamente. Para quê? Para que nós possamos sermos livres da condenação do pecado. Isso foi graça. Quando na cruz do Calvário, com os braços abertos, ele tomou sobre ele toda a ira de Deus, a ira que estava destinada a cair sobre nós. Mas o Senhor falou: não, eu vou abrir os braços, e essa ira e essa dívida vai vir sobre mim. Eu vou pagar a conta, eu vou pagar a conta do pecado. Mas o pagamento não foi com ouro e nem prata, foi com sangue. Jesus derramou sangue para que eu e você pudesse estar aqui hoje, sentado nessas cadeiras bonitinhos. Houve sangue derramado na cruz do Calvário. Não seja como nécios que não sabem aproveitar, usufruir da salvação, da graça de Jesus. Sejam sábios como o texto assim nos ensina. E o versículo 16, Paulo continua dizendo: redimindo o tempo, porquanto os dias são maus, qual seja a vontade do Senhor. No versículo 16, Paulo vai falar que nós devemos remir o tempo. O que é isso? Devemos aproveitar o tempo que ainda nos resta. Qual o tempo que nos resta? O tempo que nos resta é até o tempo em que a trombeta vai tocar, os céus vai se abrir e Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Olhem para como vocês estão vivendo. O versículo 15. Será que vocês estão vivendo como nécios ou como sábios? Por quê? Porque o tempo é curto. Aproveitem para viver em santidade quanto é tempo. Mas talvez você esteja como Pedro vai escrever na sua epístola, que naqueles dias chegariam pessoas e diriam: ué, vocês pregam tanto que Jesus está voltando, vocês pregam tanto que Ele vai voltar, cadê esse Cristo? Por que Ele não voltou ainda? Mas sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está esperando você largar esse pecado. Jesus não voltou ainda porque Ele é benigno, Ele é paciente, Ele está esperando você voltar para Jesus. Jesus não voltou ainda porque Ele está esperando o filho desviado voltar para a presença dEle.
Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando muitas pessoas mudarem de vida, se arrependerem, deixarem todas as mazelas do pecado para trás e se entregar a Ele. Mas tome cuidado, não pense que Ele vai esperar por muito tempo, não. Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus já está às portas. E Ele está dizendo para muitos aqui nesta noite: volta logo para a minha presença. Jesus está dizendo: volta logo, antes que eu volte para a igreja, porque eu estou às portas e bato. Aleluia. Jesus está às portas. Se arrependa quanto é tempo, peça perdão quanto é tempo, perdoe seu irmão dentro do tempo que ainda resta. Volte para a presença dEle, antes que Jesus volte para a igreja. Aleluia. Porque Jesus ainda dá muitas oportunidades a nós, muitas oportunidades para que a gente se arrependa. Mas o texto está dizendo: aproveita quanto é tempo, porque os dias são maus, porque o dia de Cristo está próximo. E dentro desse tempo, Paulo está nos ensinando aqui de que maneira eu devo aproveitar esse tempo, Paulo, de que maneira eu devo viver. E o texto continua, versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, agradável vontade do Senhor. O nosso tempo, meus irmãos, é muito valioso. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo em coisas vãs, em coisas fúteis, em vaidades. Nós vivemos em uma geração considerada como a geração mais distraída de todos os tempos. Uma geração em que a pessoa consegue ficar 1, 2, 3 horas lá no TikTok, no Instagram, mas não consegue tirar nem pelo menos 20 minutos de oração. Uma geração que consegue maratonar uma série inteira na Netflix, mas não consegue ler um capítulo na Bíblia por mês. Meu Deus. Mas eu sei que aqui na The Estrela ainda tem uma juventude que, assim como o Senhor vai dizer, são os remanescentes da última hora, aqueles que sabem guardar o tempo que ainda resta e sabem aproveitar da maneira correta. Não desperdice o seu tempo. Não seja como nécios que vivem falando assim: eu vou pecar hoje, mas amanhã eu peço perdão. Não, eu vou ficar aqui no mundo, quando eu crescer, ficar um pouco mais velho, eu volto para a presença de Deus. Eu vou ficar aqui, viver do meu jeito, fazer o que eu quero, cantar o que eu quero, falar o que eu quero, andar com quem eu quero. Depois, daí para frente, isso aqui um dia só Deus sabe quando. Eu volto para a presença. Volte enquanto é tempo. Aproveite o tempo que ainda resta. Aleluia. Aproveitar o tempo de que maneira? Versículo 18: não vos embriagueis com vinho que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo usou a expressão embriagar aqui, porque naquela época, ali no contexto de Éfeso, havia um deus chamado Deus Baco, que as pessoas elas se embriagavam, bebiam vinho, e embriagadas elas se deleitavam diante desse Deus, adorava e cultuava esse Deus. Mas aí quando Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Ou seja, esse enchimento do Espírito Santo não prestem culto a outros deuses, a não ser ao único Deus que ainda tem, ou melhor, o único Deus que sempre vai ter, o único Deus presente que está sempre conosco. Enche do Espírito. E isso também trata com as pessoas lá fora. As pessoas lá no mundo, elas estão embriagadas. Como assim, Cauã? Eu tenho uma tia que está longe da presença de Deus, mas nem gostar de beber, ela bebe. Quando o texto fala embriaguez, significa perda de controle. As pessoas que não estão na presença de Deus, elas não têm domínio próprio. Por quê? Porque elas são escravas das suas emoções, elas são escravas dos seus sentimentos. Uma certa vez, lá na minha escola, alguém chegou em mim e falou assim: nossa, mas vocês cristãos, vocês são presos, vocês são escravos, vocês não podem fazer nada, não pode falar o que quer, não pode vestir o que quer. Olha eu aqui, eu sou livre, eu falo o que eu quero, eu ando para onde eu quero. Aí nesse dia eu virei para essa pessoa e disse o seguinte, eu falei assim: ah é? Será quem é escravo aqui? Será que sou eu que sou escravo ou é você? Aí ele falou assim: vocês não podem fazer nada. Eu falei: poder a gente pode. A gente pode fazer o que a gente quer, mas eu não faço porque eu sou tão livre, mas tão livre que eu não dependo dessas coisas. Ah, mas por que você não veste uma roupa curta, coloca uma saia lá no pé, um vestido longo? Não, é porque eu sou tão livre que eu não preciso mostrar o meu corpo para ser feliz. Ah, eu sou tão livre, mas tão livre que eu não preciso ver pornografia, eu não preciso ficar ficando com um e com outra, eu não preciso me embebedar. Não, eu não sou escravo dessas coisas. Eu sou tão livre, mas tão livre que eu não preciso disso. Por quê? Porque eu já tenho tudo. E quem é o nosso tudo, igreja? Quem é o nosso tudo? O nosso tudo é Cristo, o nosso tudo é Ele. E quando somos salvos, nós somos livres. Sim, nós somos livres da condenação do pecado, nós somos livres do mundo, do diabo. Mas a salvação não te garante uma liberdade por completa. Como assim, Cauã? Salvação é troca de senhorio. Sim, você é livre dessas coisas, mas para se tornar escravo de Deus. Nossa, Cauã, como assim? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Romanos capítulo 6, Paulo vai falar sobre isso. Vai falar sobre os escravos. E o escravo, ele era selado, ele tinha, ou seja, o selo representava que ele tinha que ele era propriedade exclusiva de um senhor. De outrora eu e você éramos escravos do pecado. O nosso senhor era o diabo, era o mundo, era nós mesmos. Mas na presença de Deus nós fomos livres desses antigos senhores. Por quê? Porque agora o nosso Senhor é Ele. Você já não anda da maneira que você quer, você já não fala do jeito que você quer. Por quê? Porque agora você segue aos mandamentos da palavra. Ah, mas isso deve ser muito chato. Não. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu já estou aqui na presença de Deus. Ah, é muito chato ter que esse negócio de ficar orando, ter que escutar o pastor, de ter que ler a Bíblia e obedecer o que a Bíblia fala. Ah não, olha lá para fora, lá as pessoas estão pulando, estão se alegrando lá, estão dançando carnaval, estão lá fazendo o que querem. Ah, aquilo ali quer aproveitar a vida, aquilo ali quer viver. Não é isso que o mundo nos apresenta, é isso que o mundo nos fala. Mas a questão é que tudo se resume, é que esse mundo passa. E a alegria de outrora, que lá fora eles consideram uma alegria, também passa. Porque a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar lá para o mundo, a alegria deles, né, a suposta alegria, vai se transformar em um choro, em um pranto eterno. Mas quando a trombeta tocar aqui para a igreja,
Às vezes você anda chorando, às vezes você anda se sacrificando na presença de Deus. Tá difícil ser santo, é muitas tentações, é muitas lutas, é muitas batalhas, é muitas provas, mas fique tranquilo, porque quando a trombeta tocar aqui para a igreja, o nosso choro, o nosso pranto, a nossa tristeza vai se transformar em uma alegria eterna por toda a eternidade. Aleluia. Oh glória. Devemos aproveitar o nosso tempo nos enchendo do Espírito Santo, porque quando o texto aqui no versículo 18 fala, vos enchei-vos do Espírito, esse encher aqui não é só venho aqui no culto de domingo, eu me enchi do Espírito Santo, mas amanhã eu já não estou cheio mais. Não, esse encher do Espírito Santo aqui é um enchimento constante, é um avivamento verdadeiro, porque nós clamamos por avivamento. Foi cantado, foi falado aqui hoje sobre avivamento, mas avivamento não se resume em momento, avivamento não se resume em somente no momento do louvor, onde você pula, onde você dá glória a Deus. Não, avivamento é poder ser cheio do Espírito Santo constantemente, é ter uma vida constante de oração. É por isso que Paulo vai dizer: orar em todo tempo sem cessar. Avivamento verdadeiro é arrependimento, é mudança de vida. Por quê? Porque não dá para dizer que você é de Cristo, que você vive um avivamento, se hoje aqui no domingo você dá glória a Deus, mas amanhã na segunda você fala um monte de palavrão e só Deus sabe o que sai da sua boca. Isso não é avivamento. Isso não é uma vida genuína em Cristo. Avivamento é quando você decide se entregar por completo a Ele, e não somente a metade. Não adianta um lado do seu ouvido ouvir louvores e no outro aquele batuque, nas horas ali livre, você ouvindo aquela música do mundo. Não. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você se mistura com as coisas santas, ou você se mistura com as coisas profanas. Porque, assim como a Bíblia vai dizer, quem é sujo, suje-se mais. Mas vocês aqui que são santos, santifique-se mais. Aleluia. Jesus não quer a gente em cima do muro, com um pé aqui hoje, com o outro pé lá. Não, Jesus quer você por inteiro na presença dEle. Ou você é de Cristo, ou você não é. E nesse último culto de jovens, Deus está falando com alguns aqui hoje: ou você se entrega totalmente para mim hoje, ou você não entrega. Ou você é da minha presença, ou você não é. Que olhemos para nós mesmos, meus irmãos, assim como a Noemi falou aqui, que nós não podemos nos conformar com a situação em que estamos vivendo. Nós não podemos conformar com o nosso eu. Nós devemos constantemente mortificar a nossa carne, na oração, no jejum, na entrega, na adoração, buscando a presença de Deus. E adoração não é no momento do louvor, não. Adoração é constante, é todo o tempo. Adoração não se resume nas 2 horas de culto, não. Adoração é no momento que você acorda, até no momento que você já vai acordar no outro dia. É 24 horas por dia. Você deve estar oferecendo o seu culto agradável diante de Deus. E logo quando você começa a se encher do Espírito, você passa a ter a identidade do Espírito. Por quê? Porque em Cristo Jesus você é selado, você é marcado. E o que significa isso, Cauã? Significa que agora o seu lugar já não é mais aqui. Porque quando você estava longe de Cristo, você era do mundo. Mas agora em Cristo você é selado. Por quê? Porque tu tens propriedade. A tua propriedade é o céu, é celestial. Em Cristo Jesus você já não pertence mais a esse nível terrenal. Não. Em Cristo Jesus a tua identidade, a tua pátria é celestial.
Você é do céu, você já não é mais da terra. Por isso que você não pode viver uma vida na terra como cidadão do inferno, não. Você deve viver uma vida na terra como cidadão do céu, representando o céu na terra. Por isso que Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20: eu e você somos embaixadores, e o embaixador, ele representa a sua nação em outro lugar. Por isso que em Cristo a nossa nação, a nossa pátria celestial. E qual é a nossa função como igreja? É representar o céu na terra. É onde você for, onde você estiver, o céu deve chegar junto com você. Lá dentro da escola, lá dentro do trabalho, lá dentro da faculdade, o céu deve estar junto com você. Por quê? Porque você é diferente, você é selado, você é marcado. Tem até uns por aí que acham ruim quando o outro chega nele e fala assim: nossa, por que você é diferente? Por que você se veste assim? Por que você fala assim? Por que você anda assim? Não, se alegre quando alguém falar isso para você. Porque você nem pode nem querer tentar se enquadrar nesse padrão terreno, nesse padrão satânico. Não, seja diferente. Seja diferente. Mas diferente como, Cauã? Diferente como Cristo. Seja como Cristo. Viva como Cristo. Aleluia. Vivam em santidade, assim como a palavra nos ensina. Porque você já não é mais daqui. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. De que maneira eu aproveito o tempo? Vivendo na terra como já um cidadão do céu. De que maneira nós aproveitamos o tempo que ainda resta? Como peregrinos, como Abraão, armando e desarmando tendas, segurando as coisas com mão leve. Porque as pessoas muitas das vezes se apegam às coisas daqui, se apegam aos sonhos terrenos. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar. Sonhe no emprego, sonhe naquilo que você almeja, seja profissionalmente, seja materialmente, mas não se apegue às coisas daqui, porque as coisas daqui passam. Jesus chamou você para ser peregrino, para passar aqui somente de passagem. Por quê? Porque o seu lugar é lá em cima, é lá no céu, ao lado de Cristo. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus tem um tempo novo para essa igreja. Jesus tem um tempo novo para essa juventude. Nesse último culto de jovens do ano, Ele está dizendo: aproveitem o tempo que ainda restam para vocês. Gastem o tempo de vocês, não com coisas vãs, não com coisas fúteis, não lá fora, lá no mundo, não. Gastem o tempo de vocês na presença de Deus. Vivam de tal maneira como vocês podem declarar, assim como Paulo declarou: que o meu viver seja Cristo e o morrer apenas lucro. Aleluia. Versículo 21, para encerrar, Paulo vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros. E a sujeição de Deus para a igreja não é uma sujeição na horizontal, não. Por quê? Porque aqui ninguém é maior do que ninguém. O único que a gente deve se submeter na horizontal é Deus, porque Deus está acima. Ou melhor, o único que a gente deve se submeter na horizontal é Deus, porque Deus está acima. Mas nós como igreja, a nossa submissão é horizontal, porque nós todos estamos no mesmo nível. Nós todos somos dependentes da graça de Deus. Não pense que você é melhor que o outro, não. Você também é totalmente dependente da graça dele, como todos nós. Por que isso? Porque Jesus está falando com alguns aqui nessa noite, que muitas das vezes pensou que era melhor que o irmão. Não. E Jesus está dizendo: perdoe o seu irmão, sujeite-se ao seu irmão,
porque aqui nós todos somos servos uns dos outros. Aqui nós todos devemos ajudar uns aos outros e vivermos em unidade como igreja. Assim sendo, aproveitando o tempo que ainda resta, aproveitando o tempo vivendo em unidade, aproveitando o tempo vivendo em santidade, aproveitando o tempo, gastando esse tempo aos pés, na presença de Jesus. É dessa maneira que você deve aproveitar o tempo. Aleluia. Pastor, sobre a permissão do Senhor, eu posso convidar toda a mocidade a vir aqui à frente. Todos os jovens, vêm aqui à frente, eu quero poder orar com vocês. Há um tempo novo para essa igreja, há um tempo novo para essa mocidade. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Enquanto eles estão aqui chegando à frente, vocês louvam ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Jesus está dizendo de vocês na presença dele. Espírito Santo. E para esse último tempo, Deus tem verdadeiro avivamento. Deus tem um verdadeiro avivamento para essa casa. Deus quer mover um avivamento em vocês. E é dessa maneira que vocês vão aproveitar o tempo. É dessa maneira que vocês vão gastar o tempo. É vivendo o avivamento na presença de Deus. Qual é o avivamento? É se entregar a Ele, é se arrepender, é buscar a Ele, é pregar o Evangelho. Porque a missão de vocês aqui é conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Soberano Deus e Pai Jesus, está aqui essa mocidade, Senhor, que tem um coração que ainda queima, que ainda tem chama, que ainda tem lenha para queimar, Senhor. E são homens e mulheres do Senhor que clamam pela sua presença, que clamam por um avivamento, Pai. Mas venha neste momento, Senhor, derramar o teu poder, a tua presença sobre eles. Venha capacitá-los, Espírito Santo, para que eles aproveitem o tempo que ainda resta. Ajuda o Senhor, ajuda o Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos andarmos da maneira que o Senhor quer, não, Jesus. Sozinho nós não conseguimos, Deus. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos da sua presença, Jesus. Nós dependemos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Nós dependemos de você, Espírito Santo. Porque o Senhor, ó Jesus, desceu para morrer na cruz, mas subiu ao céu, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, que nos vai nos preparar para subir no dia do Senhor. Aleluia, Jesus.